Agora sim, então, vamos ler a palavra de Deus. João, capítulo 7, versículo 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu gostaria que você repetisse comigo as palavras que estão aí, a partir do verso 37, as palavras de Jesus. Ouvindo a sua voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor faça jorrar aqui, Senhor, a água viva, de forma que aqueles que nunca beberam desta água bebam nessa noite. E aqueles que já têm bebido, que do seu interior flua então os rios de água viva. Nós oramos, Pai, pedindo o teu poder estabelecido na vida de cada um, que seja a tua presença sobre os teus filhos, sobre a minha vida. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Meus amados, o texto bíblico destaca o momento em que Jesus vai à festa dos tabernáculos. Eu quero recordar a você a ótica que nós estamos pedindo que Deus dê a nós, como deu ao apóstolo João. No texto de João 1, versículo 14, está escrito: E o Verbo se fez carne. Vamos repetir? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E nós estamos pedindo a Deus que Deus nos conceda ver o que João viu. Ele disse: e vimos a sua glória. Glória essa que fez com que ele escrevesse o que ele viu. João escreveu para que houvesse entendimento do que aconteceu e ele foi testemunha. Quando eu falo isso, irmãos, eu estou falando que nesse momento agora você pode estar tendo dificuldade de me ouvir, porque você está com a sua mente envolvida com tantas coisas. Talvez agora, nesse momento, você está pensando nas coisas lá da sua casa, uma obra que você vai fazer, ou uma comida que você esqueceu do lado de fora da geladeira. Você pode estar pensando nas coisas que você vai ver amanhã no seu trabalho, que serão difíceis de resolver, e então está arriscado nessa linha terminar a pregação e você não se lembrar de nada que foi dito. Quando nós falamos assim, e vimos a sua glória, estamos pedindo que Deus nos mostre. Nós estamos falando de Deus conectar o nosso coração com a informação, a mensagem, o anúncio de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra e Ele habitou no nosso meio. E isso ser não uma informação da mente, mas um acontecimento que se renova a cada experiência com Ele. Experiência essa lendo a Escritura. Experiência essa no momento de oração, onde sentimos o seu poder e Ele ministrando ao coração. Experiência essa na reunião da igreja. Experiência com Deus que renova a sua vida em nós. Então, João, ele está para contar o que só ele narra nos 4 evangelhos. Dos 4, somente João dá ênfase sobre a festa dos tabernáculos, a respeito das palavras que Jesus disse. Jesus declarou aqui no versículo 37, conforme lemos, ele declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu quero aqui relembrar você, na última pregação, nós lemos a partir do verso 1,
E nós percorremos as palavras que estão aí, mostrando que Jesus sofreu o impacto da incredulidade, ele foi advertido, ele foi indagado pelos seus irmãos de sangue, e ele recebeu uma palavra desses corações incrédulos, dizendo que ele deveria então ir para Jerusalém. E Jesus estava evitando Jerusalém, porque ele estava sob ameaça de morte, e ele, ainda que não temia isso, mas ainda não era chegada a hora de sua morte. E ele então, ele fica onde estava, os seus irmãos vão para a festa dos tabernáculos, ele vai em oculto. O texto, se você ler do começo ao fim várias vezes, você vai perceber como se Jesus tivesse ido literalmente sozinho. Você fica até com uma dúvida. E os discípulos? É claro que os discípulos estavam, claro que estavam, mas o texto é como se ele estivesse só. É como se ali houvesse Jesus sozinho, e mesmo assim, a palavra de Deus diz que a multidão, quando ele chega no local, ele começa a falar, ele se põe no meio da festa e ele começa a pregar no templo. E então, ele ouve as pessoas falando a respeito dele, o versículo 25 em diante, a palavra de Deus diz assim: então alguns de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? Aí está ele falando abertamente, e nada lhe dizem. Reconhecem verdadeiramente as autoridades que ele é o Cristo. Nós, porém, sabemos que de onde ele é, ao passo que quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, ainda ensinando no templo, clamava. E aí ele segue falando a sua pregação. Na verdade, o texto que eu queria dar destaque está mais um pouquinho atrás, aí no capítulo 7 ainda, versículo 9, que diz assim: tendo dito isso, Jesus ficou na Galileia. Depois que seus irmãos subiram à festa, porém ele foi também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde ele está? Aí, verso 12, aí, vamos ler juntos. Havia grande murmuração entre as multidões a respeito dele. Uns diziam, ele é bom, e outros respondiam, não, ele engana o povo. Ninguém, porém, falava dele abertamente, porque com medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Veja bem, o clima era de incredulidade, e Jesus sobe ao templo e ele começa a ensinar. Meus irmãos, o que levou Jesus a fazer isso? No começo do texto, ele recebe a palavra de incredulidade dos seus irmãos, como eu disse. Depois ele vai em secreto para Jerusalém, ele chega lá, ouve o povo incrédulo, ele começa a ensinar, uma demonstração clara de que havia um propósito. Lembrando aí, João disse, e vimos a sua glória. Quando João escreveu isso, havia no coração dele um interesse, ele queria demonstrar algo. E aí eu estou falando sobre uma ótica que nós temos que perseguir. O que é que o autor do texto estava pensando em transmitir quando escreveu? Ele estava narrando um momento especial. Por que um momento especial? Porque o templo era o templo que era chamado de casa de Deus. Portanto, Jesus tinha total autoridade para estar ali. Total autoridade. Ele estava falando que era a festa dos tabernáculos. E na festa dos tabernáculos, as pessoas celebravam a caminhada do deserto, onde as pessoas moravam em barracas. E quem foi que os sustentou no deserto? Foi o próprio Deus.
O próprio Deus os sustentou. Eu quero aqui, eu li no final do culto da última vez, né? Mas eu gostaria, nesse momento agora, ler com você, permaneça aí com a sua Bíblia marcadinha aí no texto de João, capítulo 7. Porém, eu quero, por um instante, observar com você o texto de 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, onde você encontra um trecho, ainda que eu vou ler somente o verso 4, para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui. Eu volto a dizer, Jesus tinha autoridade de estar no templo, o templo era a casa de Deus, os incrédulos ali é que não, eles não tinham a primazia era de Jesus. Aí nós entendemos por que é que Jesus estava com tanta ousadia mediante tanta incredulidade. Quero lembrar também, irmãos, que Jesus pode ter participado de somente 3 festas dos tabernáculos, ou não. Se nós fizermos o cálculo, nós podemos fazer o cálculo certinho do primeiro mês do ano até o final, 3 anos, mas aí nós poderíamos dizer que, na verdade, provavelmente, certamente, 2 festas dos tabernáculos, ou 3, conforme também é possível. Mas, independente disso, a festa dos tabernáculos era a celebração de Deus sustentando o seu povo por meio dos milagres que ele realizou no deserto. E assim, em especial, a água que saiu da rocha. E Paulo, ele depois, aperfeiçoando o entendimento sobre o Cristo, nos seus escritos, veja o que ele fala sobre Jesus. Ele falando aí sobre o entendimento no Antigo Testamento, diz o texto, 1 Coríntios 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Segure aqui esse entendimento, vamos reler. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. O que era a festa dos tabernáculos? Todos os dias havia uma cerimônia de derramamento de água no pé do altar. O altar era o lugar onde se sacrificava os animais. Nessa cerimônia da água, especificamente a água derramada a partir de um cântaro carregado pelo sacerdote, e é claro o entendimento do sumo sacerdote fazendo isso, eles pegavam a água do tanque de Siloé. O tanque de Siloé você encontra na citação, eu estive aqui pregando, inclusive, sobre aquele paralítico que estava ali no tanque. Eles pegavam a água, iam com tochas, de dia mesmo, e eles iam com tochas e eles cantavam um salmo específico. Daqui a pouco nós vamos ver que salmo foi esse. E eles cantavam celebrando ao Senhor, declarando a sua gratidão por todo o sustento que Deus deu. Veja bem, eles não celebravam o maná que desceu do céu, eles não celebravam a carne, eles celebravam a água. Porque a água, ela é a dádiva número 1 para que tudo mais exista. Você não pode ter plantas, não pode ter animais sem água. Então, a ênfase da festa dos tabernáculos era a água. E a água que saiu da rocha. O texto bíblico vai nos trazer a informação de que eles celebravam o sustento de Deus que fez com que a água saísse da rocha. E quando faziam todos os dias dos 7 dias da festa dos tabernáculos,
Eu quero relembrar a você alguns detalhes sobre a festa dos tabernáculos. Todos os judeus de todos os lugares e nações, eles vinham para Jerusalém. Jerusalém era tomada por barracas, por tendas, e muitos ornamentavam ou cobriam as suas tendas com folhas, com galhos, com palmeiras. A folhagem, vamos dizer assim, fugiu aqui a palavra, mas as plantas que eram mais usadas eram as palmeiras, e de certa forma, de uma forma geral, eles cobriam, e havia uma regra para habitarem nas tendas: não poderia haver nenhum tipo de sofisticação. Eles precisavam sobreviver ali os 7 dias, de forma rústica, com a comida, com pães asmos, com a comida feita ali mesmo, como fazendo seus familiares relembrarem o que foi a caminhada no deserto. E aí havia todo o ensino para os filhos. Você imagina os filhos perguntando: meu pai, por que deixamos nossa casa, o conforto, para estar aqui nessa tenda? E aí o pai explicava o que havia acontecido na vida dos antepassados. Marcava a vida dos filhos, todo ano. Você vai encontrar que na festa dos tabernáculos as pessoas montavam tendas sobre as lajes das casas. Eu estou chamando laje numa linguagem nossa, né? Mas era algo parecido com as lajes. E ficavam nas ruas, nas praças, em todo lugar que se poderia montar uma tenda, tinha uma tenda. Jerusalém todo e ao redor estava tomado por eles, todos os anos. E era esse o ambiente da festa. Jesus estava no meio disso, e no 8º dia, após os 7 dias da festa, haveria o dia da expiação anual, aonde o sacrifício era apresentado para perdão dos pecados. Entenda bem o que se passa aqui. Nós estamos falando de uma festa que as pessoas estão celebrando a Deus pela água que saiu da rocha, e a rocha que alimentava, que os seguia no deserto, estava ali, no meio deles. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eles estavam celebrando ao Senhor por algo, sem dar a devida honra à pedra que estava no meio deles. Eu quero relembrar a você que Jesus, o entendimento, quando falamos de Jesus, nós estamos falando da pedra, a pedra que foi rejeitada, a pedra de esquina, aonde toda a construção está firmada. E aí eu estou citando alguns textos. Jesus é chamado de pedra, lugar firme, aonde eu devo firmar a minha vida. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é Jesus. Então, a festa dos tabernáculos, até eu falava aqui na quarta-feira, né? Eu digo: irmãos, eles faziam a seguinte oração: eles agradeciam ao Senhor, porque na festa dos tabernáculos, eles então pediam a Deus que, assim como eles foram sustentados historicamente no deserto, que o Senhor traga sobre Israel e sobre o mundo todo a prosperidade. O que era o entendimento de prosperidade para o judeu? Água. Hoje em dia você vê a pessoa pedindo prosperidade, ela já quer a mala de dinheiro. Isso é um princípio de pobreza. Vou repetir. Você pediu dinheiro pronto para você gastar, isso é um princípio de pobreza. Por quê? Porque a pessoa entende que só pode ter o dinheiro se alguém lhe der o dinheiro na mão. Aí você ouve de tudo: quando eu ganhar na lotérica, quando eu ganhar uma herança. Está tudo fora do esquadro. Isso é um pensamento de derrota. Pensamento de prosperidade: Deus me dará água, eu vou utilizar dessa água para plantar,
e Deus prosperará as plantações. Eu vou criar animais, e Deus prosperará os meus rebanhos. Esse é o pensamento de prosperidade. De Deus vem todo o sustento sobre a terra. Diga amém e eu recebo. Então trate de pedir a Deus o seguinte: Senhor, dai-me um emprego para que eu prospere. Dai-me condições de estudar mais, me preparar mais para que eu prospere. E aí Deus te abençoe com a mala de dinheiro, fruto do seu trabalho. Diga amém e eu recebo. Nessa hora alguém fica assim, tem um livro que aqui eu quero até indicar você comprar, O Homem Mais Rico da Babilônia, está ali. Está reunido lá um professor, que é o homem mais rico da Babilônia, ensinando 100 homens, que o rei da Babilônia pediu que ele ensinasse sobre prosperidade. Como prosperar? Babilônia estava sofrendo com muitos problemas financeiros, o povo não sabia lidar com dinheiro, e aí ele chamou aquele homem que era o mais rico da Babilônia e disse: olha, eu vou pedir a você algo. Eu vou reunir 100 homens e você vai treiná-los. Como lidar com dinheiro. E aí, um dia, um deles chegou dizendo: estou rico, estou rico. Eu encontrei uma bolsa cheia de moedas de ouro. E aí, todos começaram a celebrar. Que legal, isso vai acontecer comigo também. Em outras palavras, no final, o homem mais rico da Babilônia pergunta assim para a multidão dos 100 homens: quantos de vocês aqui já ouviram falar de alguém que encontrou uma bolsa como este rapaz? Irmãos, ficou um silêncio. Eu não me esqueço dessa parte, eu não me esqueço, porque é incrível como até hoje as pessoas olham para alguém que passou uma experiência que é 1 em 1 milhão, e ela se projeta naquela experiência, e aí o tempo passa, o cabelo fica branco, e ela morre sem a bolsa. Forte isso, né? Então, meu irmão, você olha para Israel hoje, quem é que é exemplo de tratamento de água, de dessalinização? A tecnologia mais potente de dessalinização de água é de Israel, ninguém ganha deles. A maior usina de dessalinização de água é a usina que está constituída em Israel. A maior concentração de tecnologias em tudo quanto é assunto, em especial a água, é propriedade de Israel. Ninguém tem a tecnologia que eles têm, por exemplo, de gotejamento para plantações, que lhes dá a oportunidade de serem exportadores de flores e de frutas. Porque ele entende até hoje, porque eles precisam de água. Muito bem. Eu creio que já dava para a gente orar e você ir para casa, mas espere só mais um instantinho. Só mais um instantinho. Corra não. Olha só. Eles estavam fazendo uma cerimônia aonde todos os dias pegavam a água no tanque de Siloé, levava e derramava no pé do altar, dizendo: Senhor, prospere Israel com água, que venha água sobre a nossa terra e sobre o mundo. Sobre o mundo. Muito bem, prospere. Mas no último dia, era o dia que o sacerdote, ele fazia esse ritual 7 vezes. E aí agora a coisa aperta. Abra sua Bíblia aí, no Salmo 118. Entenda aí, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Tem tudo. Por quê? Porque até hoje, você que está querendo fugir aí pela beira, preste atenção aqui. Vá abrindo aí a sua Bíblia em Salmo 118. Até hoje, nós temos pessoas dizendo: dai-nos, Senhor, dai-nos, Senhor. E Deus está olhando assim: eu já dei. Olha só o ambiente da festa dos tabernáculos, o sacerdote: dai-nos água, Senhor, prospera-nos, Senhor. E o detentor da prosperidade em todas as áreas ali no meio deles, em carne e osso. Até hoje, você tem pessoas, você vai encontrar pessoas dizendo: eu preciso.
e já tem. Basta identificar e entender que ele precisa ter fé. Senhor, dai-me a água, eu só preciso da água. E a água viva é o que eu preciso em nome de Jesus. Ainda que eu falei aqui sobre, literalmente, prosperidade na área financeira, eu estou dizendo que a prosperidade começa com a vida espiritual no lugar. E a vida espiritual só está no lugar quando Jesus Cristo é reconhecido por você. Há até hoje pessoas que sabem que Ele existe, mas não o identificam em suas vidas. Então entenda, olha só a cerimônia, o que era feito. Salmo 118, a partir do versículo 21, diz assim: graças te dou, porque me escutastes e fostes a minha salvação. Irmãos, eles cantavam estas palavras com tochas e o cântaro na frente da procissão. E eles iam ao encontro do templo e derramavam no pé do altar, dizendo, versículo 19, eu li aonde? Li o versículo 21, desculpa. Aí o verso 22, olha o que eles cantando. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Meu Deus! Por que eu estou identificando isso? Quem é essa pedra angular aqui? Jesus. Jesus estava onde? No meio deles, no templo. Você entende agora por que do nada Jesus abre a boca e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Vocês estão olhando para o céu, falando com Deus, mas Deus já respondeu a oração. O Cristo estava ali, irmãos, a pedra estava ali. E aí segue o texto, e não vai apertar mais, vamos lá. Versículo 23, né? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aí vem o versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Por quê? Porque esse seria o dia que a pedra rejeitada estaria presente. Este seria o dia que eles celebrariam agora na presença da pedra. Veja, o Salmo 118 segue, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. E aí a ênfase, o verso 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Irmãos, quando você vai estudar a festa dos tabernáculos, você vai encontrar que eles cantavam esse versículo aqui, verso 25. Porém, quando você vai estudar sobre esse canto, é claro, a ênfase era o versículo 25, mas o Salmo 118, certamente, ele está endereçado como cântico nessa cerimônia. Não existe uma música com um refrão só, com uma parte só. Era comum cantar os salmos, mas a ênfase do propósito do canto era o versículo 25. Releia aí comigo. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. E você vai encontrar no estudo da festa dos tabernáculos que exatamente nesta hora eles então derramavam a água. Dai-nos prosperidade. E aí, irmãos, nós encontramos aqui a preciosidade do entendimento do texto. Como o texto se abre diante de nós. Eu quero retornar agora para João, agora para encerrar já com os irmãos, João capítulo 7, o versículo 37. Entenda, no sétimo dia, havia
um ritual que era feito todos os dias, mas no 7º dia esse ritual era feito 7 vezes. Irmãos, a festa dos tabernáculos, havia um outro ritual interessante, que eles matavam 70 novilhos. 70. E era de ordem decrescente. O primeiro dia, 13. O segundo dia, 12. O terceiro dia, 11. O quarto dia, 13, 12, 11, 10, 9, e aí a conta vai dar certinho. No 7º dia, eles matavam 7. O total, eu fiz a conta, na hora você tem até uma confusãozinha, você diz, não dá 70, dá mais, né? Porque você imagina aí 13 primeiro dia, 12 segundo dia, e aí vai, é 70. Por que esse número? 7 é o número da totalidade, o número da perfeição. 70, certamente alusivo ao número 7. E quando chegava o último dia, era para ser 7, e de ordem decrescente, 13 no começo, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Como que dizendo, Senhor, completa a tua obra. Seja as nossas vidas abençoadas. Eu estou fazendo a interpretação do que isso se faz, do que isso representava para os judeus. Agora imagine falar isso através do ato do sacrifício, com o Senhor presente em carne. Imagine. E aí, irmãos, o resultado. Vamos ler o versículo 37. No último dia, capítulo 7 de João, verso 37. No último dia, o grande dia da festa. Entenderam aí o grande dia? O que significava o grande dia? 7 vezes o ritual que era feito todo dia. Nesse dia era 7 vezes. Jesus pôs-se de pé e clamou. Estudando esse versículo, você vai encontrar que Jesus é como que ele tivesse procurado o lugar mais alto ali perto, onde estavam fazendo esse sacrifício, esse derramamento da água. O texto dá o entendimento disso na tradução, que é como se ele ficasse no ponto mais alto, dizendo assim, olhem para mim. E aí então vem a palavra dele. Entenda, nós estamos buscando remontar o ambiente que se passou. Olha a frase de Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Entenda, Jesus está dizendo aqui, eu quero relembrar você que aqui tem um ambiente de incredulidade. As pessoas estavam fazendo isso que faziam todo ano. No meio deles tinha aquele povo dizendo, ele é mau, ele engana o povo. Não, ele não é o Cristo. Se fosse o Cristo, não saberíamos de onde ele é. Lembra que lemos aqui no começo? E é nesse ambiente que Jesus diz, se alguém aqui tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que ele diz se alguém tem sede? Jesus está dizendo, somente aqueles que reconhecem a água que Deus dá a quem crê. Meus irmãos, você pode ser muito gente boa, mas se você não crê em Jesus, não tem água para você. Não, eu não concordo, eu sei que Deus sabe o meu coração. Sai dessa que essa é furada. Se submeta, reconheça quem é Jesus. Jesus é a pedra que você tem que firmar a sua vida. Meus irmãos, o texto diz, se alguém tem sede, porque o ambiente era de incrédulos. Mas Jesus não deixou de se posicionar. Aquele era o lugar de autoridade, a casa de Deus, e ele era o Filho de Deus. E até hoje o Senhor Deus está se posicionando, chamando o seu povo a crer. Eu digo a você, meu irmão, largue o seu pecado,
abandone o pecado e creia em Jesus como Senhor da sua vida. É dele que vem a sua prosperidade. E eu estou falando muito mais do que recurso, porque o recurso é o final da fila. Primeiro é a sua sede espiritual que tem que ser saciada. O Senhor Deus nos chama. Ele nos chama ao entendimento de que Jesus está no nosso meio. Não é necessário mais sede. Você não precisa olhar para o céu dizendo, oh, ouve no Senhor, porque Ele já ouviu em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todas as coisas foram providenciadas. Você só precisa esticar sua mão do seu coração em fé. E você então beberá água. Meus queridos, gostaria muito de falar sobre o que significa o fluir do rio, mas isso nós vamos ver quarta-feira. Porque tem muito material aqui e eu acredito que o nosso coração está plenamente desejoso de que fluam esses rios do nosso interior. Mas para fluir o rio do interior, nós precisamos de quebrantamento. Nós precisamos de um coração rendido. E que o Senhor prepare o seu coração desde já. Quarta-feira seja um marco na sua vida, mas é desde já. Nada na vida espiritual de ninguém aconteceu de uma hora para outra. Se você conhece alguém que diz assim, não, foi estalar de dedo. Não, meu irmão, Deus vem quebrando seu coração já faz anos. E o que aconteceu agora é fruto de muita caminhada de Deus abençoando você. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. E eu creio que você tem assunto para falar com Deus. Feche os seus olhos agora e fale